Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Eu vim aqui hoje falar um pouco sobre a questão do carnaval em relação à vida cristã. E é importante, antes de qualquer coisa, a gente conversar sobre a origem do carnaval, propriamente dito no Brasil. Lá em 590 depois de Cristo, um papa chamado Gregório, ele instituiu o carnaval como um período anterior de festa que se daria ao quaresma. Quaresma fala de 40 dias antes da Páscoa, portanto, antes da morte, do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então esse Papa disse que antes desse período as pessoas poderiam festejar, as pessoas poderiam comer o que elas quisessem, elas poderiam comer carne à vontade e até extrapolar, né? Mas no período de 40 dias antecedente à Páscoa elas não deveriam comer mais carne. Isso foi instituído lá na Idade Média. E isso começou a se espalhar pelos países da Europa e, evidentemente, se entrou em desequilíbrios. As pessoas começaram, e que eu creio que desde o início era um desequilíbrio doutrinário, não tinha nada a ver com as verdades da palavra de Deus. Essa instituição não tem base bíblica nenhuma para isso, ok? E é claro que isso começou a se espalhar nos países da Europa, como França e outros, que começaram a acrescentar também fantasias, pessoas que inclusive já naquela época se vestiam, ou homens que se vestiam de mulher, e isso, é claro, gerou um desequilíbrio, uma expansão da carnalidade, dos desejos carnais. Se antes as pessoas só poderiam comer carne, né, se saciar ao máximo que elas pudessem nesses dias antecedentes, aos 40 dias antes da Páscoa, que é chamado, que é dito o Quaresma, isso começou evidentemente a trazer uma mentalidade de entrega aos desejos da carne. Né? E não só de comida, não só de bebida, mas também na área sexual. E aí se entrou, né, nessa área das orgias, das pecaminosidades, malignidades, aonde o foco era o prazer, aonde o foco era o homem, como ele deveria se satisfazer através desses dias que antecederiam os 40 dias da Páscoa, o Quaresma. E a quarta-feira de cinza seria o dia que as pessoas iriam à igreja para então receberem cinzas em suas testas, no sentido de arrependimento. A gente sabe que isso se tornou uma mera liturgia religiosa sem coração, sem se voltar de maneira nenhuma para Deus. Isso foi se propagando ao longo dos anos, até que Portugal trouxe também para o Brasil no século XVI essa dita festa que antecedia os 40 dias da Páscoa. E aí então a gente sabe que isso, é claro, no Brasil ele se expandiu também, e hoje isso é prova clara, cabal, que as pessoas fazem do carnaval um meio para satisfazer os desejos da sua carne, seja brincando, seja colocando uma fantasia, seja participando, né, realmente de festas aonde a nudez, aonde a perversidade, aonde a imoralidade sexual, aonde a sensualidade fala mais alto do que qualquer outra coisa, né? E aí a gente, infelizmente hoje, minha gente, por causa da superficialidade de muitos crentes em Jesus na igreja, até por conta de carnalidade de pessoas que frequentam a igreja, a gente tem que vir aqui e explicar que carnaval é uma festa onde crente sério, crente que realmente está em Cristo, nunca deveria participar. E eu quero começar simplesmente com vocês, e eu tenho que ser breve, né? Mas simplesmente lendo, por exemplo, o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O que mais tem no carnaval é conselho ímpio.
não se detém no caminho dos pecadores. Esse caminho fala de uma continuidade de pessoas que andam no pecado. Por favor, o que tem mais no carnaval são pessoas caminhando no pecado, ou seja, uma transgressão constante contra Deus e a vontade dele. E nem se assenta na roda dos escarnecedores, ou seja, pessoas que escarnecem de Deus. Pessoas que, na verdade, zombam de Deus através não só de palavras, mas, sobretudo, através de suas atitudes tão ímpias, tão contrárias à palavra do Senhor. E tem crente que ainda, crentes em Jesus, pessoas que professam Jesus como Senhor e Salvador, que dizem que não tem nada a ver, não tem problema nenhum eles participarem dessas festas, que na verdade a gente já viu que são malignas, que são contrárias à palavra de Deus. O que me vem à mente aqui, gente, é justamente aquele dia ou aquele período que Moisés sobe ao Monte Sinai para receber a lei, para ouvir a palavra de Deus e com isso entregar ao povo. O que a palavra de Deus diz, gente? Que o povo então faz um bezerro de ouro, né? E começam a idolatrar aquele bezerro de ouro, e a Bíblia deixa claro que houve ali também não só a idolatria a uma imagem feita pelas suas próprias mãos, enquanto Moisés estava buscando a Deus no monte, eles estavam lá no pé do monte, vamos dizer assim, entrando nessa confusão, entrando nessa perversidade, entrando nessa pecaminosidade de idolatrar uma imagem, de reverenciar uma imagem como se fosse o próprio Deus, e ainda caindo em orgias, em imoralidades sexuais. Então, dito isso, a gente pode remeter o carnaval a isso. Quanto mais distante a gente está da palavra de Deus, quanto mais distante nós estamos de um relacionamento com Deus, diferentemente de Moisés, o povo ficou lá no pé do monte, mas nós queremos satisfazer os desejos da nossa carne. E tem crentes que dizem, não tem nada a ver. Olha só, gente, o que diz 1 João capítulo 2, versículo 15. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Olha só. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, concupiscência literalmente é paixões da carne, paixões desordenadas da carne. Olha só, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, pessoas que andam independente de Deus, pessoas que não querem prestar contas a Deus, pessoas que são altivas, pessoas que não respeitam a santidade de Deus, pessoas que na verdade têm os seus olhos cheios de sensualidade, de imoralidade e realmente mergulham no pecado nesse período dito do carnaval. E a Bíblia fala para que a gente não ame essas coisas, porque a Bíblia fala assim, olha, essas coisas não procedem do Pai. Estou em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Agora eu estou no versículo 16. Concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, diz o apóstolo João, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Então é o seguinte, aqui está a sua decisão. Você quer permanecer eternamente fazendo, como consequência, em fazer, em viver na vontade de Deus, ou você simplesmente quer satisfazer os desejos da sua carne juntamente com as pessoas que não professam Deus, pessoas que não querem nada com Deus, mesmo que aparentemente você participe assim de um momento que você não se entregue totalmente à carne, vamos colocar assim, mas na verdade só o fato de estar ali apreciando tudo aquilo, você está dizendo o seguinte, eu concordo, eu sou cúmplice com toda essa pecaminosidade. Então a palavra do Senhor também nos diz em Colossenses 3,17 assim, e tudo que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Olha só o texto. E tudo o que fizerdes. Então, por favor, não venhamos, gente, com essas justificativas que não tem nada a ver, é uma brincadeirinha, é isso, eu não participo de tudo. Por favor, isso é coisa de crente superficial. Isso é coisa de crente que professa
o Senhor, mas está realmente na carne, ou em alguns casos, quem sabe numa boa parte, nem experiência real com o Senhor Jesus Cristo tem. Então, em nome de Jesus, que a gente entenda o que é a festa de Deus, que é buscar ao Senhor, que é engrandecer a Deus, que é se voltar para Ele, é fazer a vontade dEle, e a festa da carne, né? Essa coisa de você se deliciar com tudo que você ansiar e desejar em relação às inclinações da sua carne, e aí então você se voltar tanto para você, de satisfazer você, a sua natureza humana, que você se esquece do próprio Deus. Fica essa palavra para vocês aí, e que eu espero possa tocar no coração de muita gente, e aqueles que já estão, né, nessa condição de não participar disso, continuarem firmes, e também não achando que não tem nada a ver outras pessoas participarem. Tem tudo a ver. É pecado contra Deus nós participarmos de festas, ou seja lá o que for, que na verdade o foco é Deus, ou melhor, o foco é a carne e não Deus. O foco é satisfazer a sua própria vontade carnal e não satisfazer Deus, e não satisfazer a vontade de Deus. Então que Deus abençoe a sua vida, que Deus toque no seu coração, para que todos nós venhamos viver para a glória de Deus. Tchau, pessoal. Um grande abraço para todos vocês, um beijo nos seus corações, e também um abraço para todos, e que Deus abençoe suas vidas e família. Tchau, tchau.